Olá, meninos e meninas do sexto ano. Vamos agora começar mais uma jornada de aprendizado. Agora a unidade 2 da apostila, que é o que nos faltava para terminar o volume 1. Então a gente vai entrar no Conhecendo a Terra, da página 31 a 56, ok? Bom, primeira coisa que a gente vai ver nesse tópico são as camadas da Terra. Na página 32, vai mostrar um desenho. Olha como que a Positivo caprichou nesse desenho. Vai mostrar um desenho das camadas da Terra, né? A primeira camada é a crosta, depois vem o manto superior. A crosta também ela é conhecida como litosfera. Depois vem o manto superior, o manto interno ou inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Nós vamos entender no decorrer do estudo por que é tão importante ver dessa forma, né, todas as camadas. Bom, e aí, olhando um pouquinho a crosta ou crosta, né, cada um fala dessa forma aí, ela chega um pouco mais de 12 quilômetros, né? E ela vai ser composta por zonas mais profundas, onde ficam os oceanos, e que nós chamamos também de crosta oceânica, e a crosta continental, onde fica a Terra. Então a gente vai sempre usar a crosta oceânica e continental quando estiver falando dos dois, dessas situações aí. A crosta terrestre, vamos lá no 33, passou demais. A crosta terrestre ela é formada por várias partes de rocha sólida, né? E essas partes de rocha nós chamamos de placa tectônica. E a placa tectônica ela vai sofrendo um deslizamento sobre o manto. Então são pequenas placas que vão ficando por dentro da crosta e que vai fazendo um deslizamento. Essas são o que a gente chama de placas tectônicas. O manto, ele é uma camada logo abaixo da crosta, vai ter o interno e o externo, né? O mais para fora é chamado de externo e o mais para dentro é chamado de interno. As temperaturas elas vão chegar até 4.000 graus. E dentro desse manto nós vamos ter elementos químicos lá da nossa querida tabela periódica da sala de aula. Elementos químicos que vão ficar em temperaturas superiores de 4.000 a 6.000 graus. Vão estar aí no meio da sua composição. E o núcleo, que é a parte também mais quente, que chega a esses 6.000 graus. O manto tem de 4.000 a 6.000, mas o núcleo não. O núcleo ele chega a esses 6.000 graus. O núcleo ele é formado pela parte mais interna e mais externa. E dentro ali nós vamos ter elementos químicos já dissolvidos, né? Porque as substâncias acabaram por dissolver, isso aí se dissolver. É composto basicamente de níquel e de ferro. Por isso nós usamos a sigla NiF para falar desses elementos químicos que compõem o núcleo. Aqui a gente tem um desenhozinho do Fazendo Ciência com massinha de modelar, onde a gente pode ver como é que são as camadas da Terra, pode sentir isso aí na massinha, ok? Eu não vou pedir para fazer, mas eu sei que tem menino do sexto ano que ama essas coisas de artesanato. Se quiser, não é obrigatório. Pode fazer para você ter a ideia da separação das camadas aí. Mas essas camadas é só para a gente ter uma ideia de um modelo. Isso aí é um modelo. Essas camadas não são muito bem arranjadas assim. Tem lugar que a gente vai ter ela mais derretida, tem lugar que não, porque quando a gente for ver a formação de rocha mais para frente, ok? Outra coisa que acontece é que quanto mais a gente se aprofunda nesse interior da Terra, nós vamos ter um gradiente geotérmico. Quanto mais a gente adentra, né, quanto mais a gente aprofunda, mais geotérmico é.
A cada 33 metros que a gente desce, que a gente escava, vai aumentar 1 grau a temperatura. Isso é importante, ok? Isso é muito importante para a gente ter ideia de quanto que vai ficando quente. A pergunta que todo aluno faz: alguém já conseguiu chegar lá no centro da Terra? Alguém já conseguiu furar um buraco e atravessar do outro lado? Não, ninguém conseguiu. O que se já conseguiu de mais profundo, fazendo as aprofundações, as escavações, entre aspas, são robôs, né? O robô, ele vai entrando ali dentro e vai indo a profundidades muito altas. A gente não consegue escavando, porque são, né, metrificações muito grandes, então não dá não. Aqui a gente tem também, que é isso aqui? Isto aqui é um aparelhinho chamado sismógrafo. Quando começa a ter abalos, né, quando a crosta começa a fazer movimentos, ela produz esse movimento. Quando a crosta produz esse movimento, significa que as placas estão deslizando entre si. Então, esse aparelho é o aparelho que mostra esse desenrolar dessa trepidação que a Terra sofre através da produção de terremotos aí, por causa do encontro, né, do deslizamento de placas tectônicas. É muito comum. E a pessoa que maneja isso aqui, né, o sismógrafo, o aparelho chama-se sismógrafo, ele quase sempre, né, é um engenheiro que trabalha com tentando produzir a expressão desse terremoto. Existe uma escala chamada escala Richter, que é a escala de terremotos, e ela tem uma variação. E aí a gente sabe quando diz terremoto de grau 3, terremoto de grau 4 na escala Richter. Aí tem uma graduação. Quanto maior esse número, mais estragos fez esse terremoto, ok? Na página 36, nós já vamos ter atividades. Por favor, completem, porque a gente já vai, né? Atividades sobre manto, sobre todas essas partezinhas que a gente viu. Da litosfera, do manto inferior, do superior e assim vai. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui mais rápido. E aí, o estudo da litosfera. Litosfera é a camada sólida que recobre, né? Que vai recobrir a crosta, mais que basicamente, ele vai recobrir a crosta. Só passando aqui para a gente ver o que já vai estudar aí. Página 37. Litosfera, a crosta terrestre, né? Essa crosta é a parte sólida, ela vai incluir crosta e camada superior do manto. Então, tudo que tem dentro, né, lá de fora, que é a crosta, e dentro, ok? E aí, esse estudo, nós vamos entrar no que a gente chama de rochas, estudo das rochas. Aqui tem um negócio interessante, né, de uma ilha vulcânica japonesa. Leiam, não deixa de ler, porque é interessante. E aí a gente entra na parte de rochas. Bom, a crosta ela é feita de rochas, ela é formada por rochas. E a rocha, por sua vez, é a combinação de minerais. Olha que legal. Esses minerais, eles são compostos de diferentes proporções aí dentro da rocha. E também vai ter dureza diferente, textura diferente. Às vezes a gente pega um pedacinho um torrãozinho de terra que a gente aperta, ele esfarela nas nossas mãos. Às vezes a gente pega uma brita, que também é um pedacinho de terra, entre aspas. Você pega uma brita e ela é firme. Por que a brita é firme e por que aquela terra que eu segurei nas mãos esfarinhou? Por causa da formação geológica. Existe um tempo para essa rocha estar, para essa pedra estar dentro da rocha e se formar dessa forma. Mas
esfarelante e mais compacta. Então, cada tipo de rocha vai ter uma formação quanto à sua dureza e à sua textura também, ok? A primeira rocha que a gente estuda são as rochas ígneas ou magmáticas. As rochas ígneas ou magmáticas, elas são derivadas do magma. É importante a gente ressaltar que magma e lava são duas coisas diferentes. O aluno sempre confunde isso, né? O magma é esse caldinho, né, que vai saindo de dentro do vulcão e vai sendo jogado para fora. Caldinho é uma forma vulgar de falar, né? Esse material muito quente que sai de dentro dos vulcões, vem do interior do manto, lá de dentro, e vai saindo para fora. Toda vez que ele está aqui dentro, ele vai se chamar lava. Então, a gente tem nomes distintos para essas coisas. A lava já é o magma resfriado, é diferente. E esse magma, ele tem rochas da parte extrusiva, como, por exemplo, a pedra pómez. É aquela pedra da gente passar no pé, né, para ralar, para limpar, fazer limpeza, e ela é toda cheia de furinhos. Isso é pedra pómez. Cuidado, porque às vezes ela é sintética, né? A pedrinha que a gente compra para fazer limpeza no pé, ela é sintética. Ela não é derivada de material de vulcão, como a gente pensa. A pedra pómez não, ela é original, ela é derivada da pedra de vulcão. Quando essa lava é solidificada aqui fora, né, quando esse magma é solidificado que vira lava, vai formar uma rocha também. E essa rocha a gente chama de basalto. Ela é muito escura e muito resistente. Ela chega a ser vítrea, né? Então, e o basalto ele é fruto dessa rocha que saiu para fora aí, que esfriou. Ela estava líquida e foi esfriando, né? O magma foi esfriando. E o magma lá dentro, quando ele não consegue chegar à superfície, ele vai resfriando aqui dentro mesmo. Aí nós chamamos esses tipos de rocha que são formadas a partir do magma do lado de dentro, quando ele seca, quando o vulcão para de ter erupções, né? Cessa a sua erupção, aquela rocha que está lá dentro, ela vai ficar mais forte, é chamada de rocha intrusiva, é o magma intrusivo, né? Porque ele não saiu para fora e não secou, não virou lava, então ele não é o basalto, ele já é uma rocha mais intrusiva, que é, por exemplo, o granito. Um exemplo de rocha magmática intrusiva é o granito. Rocha sedimentar. O que é uma rocha sedimentar? Rocha sedimentar é aquela que sofreu a sedimentação dos minerais. Então, ela foi formada pelo desgaste da rocha. A rocha foi dissolvendo, foi virando pozinho, e aquele pozinho vai ficando na terra. A areia é uma rocha sedimentar, produto de uma rocha que se desmanchou. Alguém moeu aquela rochinha ali até que ela fique aquele pozinho, ok? E aí, a sedimentação ela tem etapas, né? O material ele é transportado pela água ou pelo vento e ele é acumulado em algum lugar. Esse material acumulado em algum lugar, ele vai se compactando, vai ficando todo apertadinho no lugar só. Um exemplo de uma rocha sedimentar é o arenito, né? O arenito foi essa compactação e cimentação da areia mesmo. Tanto ela dissolve e vira areia, quanto a areia pode formar rocha. Eu sei que para a cabeça de vocês, achar que um tanto de areia vai formar uma rocha é difícil. É mais fácil saber que a rocha foi desmanchada e virou areia. Mas o arenito é o tipo de areia. Muitos locais, por exemplo, esse da foto aqui, está mostrando um lugar, por exemplo, que talvez o mar ia e carregava consigo a areinha daquela praia. Tinha uma prainha. Quando o mar recua, essa prainha ela deixa de receber a água, vai recebendo o cimento, compacta e vira uma rocha. Isso aqui é uma rocha de vários tipos de camada e a gente vê os estratos aqui, a gente consegue definir aqui
o tempo, o ano que o mar chegou, que estava aqui nessa região, de tão legal que é esse estudo de rochas. E agora as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são rochas que sofreram, elas chegaram rochas magmáticas e sedimentares que não chegam à superfície, podem ficar enterradas. As rochas metamórficas, então, são aquelas rochas sedimentares e magmáticas que não chegaram à superfície, elas podem ficar enterradas profundamente na crosta. Aí os efeitos de altas temperaturas, pressões, glaciações, o que vai acontecer? A crosta vai sofrendo aquela pressão, e a rocha vai sendo formada ali dentro. Assim forma uma rocha metamórfica. Ela pode ter sido sedimentar ou pode ter sido magmática, que ficou ali dentro e aí ela foi sofrendo pressão, ela vai ter uma textura diferente, ela vai ter uma dureza diferente, justamente porque ela ficou mais tempo ali dentro, ok? Então ela é uma rocha chamada rocha metamórfica. O gneiss e o mármore são tipos de rochas que esperaram um pouco mais para ser liberado pela natureza. Por isso são chamadas aí, nesse sentido, de metamórficas. Agora, da 41 em diante, nós temos exercícios, eu quero que vocês façam, e a gente vai tratar sobre os fósseis. Os fósseis não necessariamente nos vai dar uma rocha, né? Mas de dentro da rocha nós vamos ter um produto importante que é o petróleo. E o que é o petróleo? O petróleo nada mais é do que, aqui ainda tem um pedacinho do ciclo das rochas também. O petróleo nada mais é do que essa formação geológica ali dentro que sofreu restos de vegetais e animais. Dentro da terra, esses animais e esses vegetais que foram morrendo, eles foram ficando ali dentro, intrusivos ali dentro, e aí eles, olha os fósseis aqui, né? E aí eles foram ficando intrusivos, o lugar onde eles passaram, eles acabaram entrando dentro da rocha. Isso aqui são desenhos que nos mostram isso. Deixa eu ver na 46 aqui, que eu acho que o desenho está melhor, mais apurado. Mas não tem problema, vocês aí com o livro, vocês conseguem melhor. Porque eu estou usando o programa para gravar, aí meio que o computador dá uma travada. Mas os fósseis, ó, eles vão ficar retidos aqui dentro. Quem estuda isso é o paleontólogo, né? Eles ficam retidos dentro da pedra e aí morre, ó. Um fóssil vai lá, aí morreu, aí ele vai ser encoberto por terra, vai passar pressão e tudo mais e vai ficando ali no interior. Nesse interior da rocha, ele vai formando, né, matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela passando o tempo, ela vai ficando fortificada. No fim, vai sofrer uma pressão muito grande. Quando né, os técnicos escavam ali, Então, pessoal, o resumo dessa aula, a gente tem rocha, que é a união de minerais, né, a união natural de minerais e compostos químicos definidos quanto à sua composição. Eles vão ser ao decorrer da superfície. A gente vai ter minerais nessa rocha. Ó. Se a gente olhar uma rocha aqui, a parte preta nós chamamos de mica, né? A parte mais brilhantezinha, mais cinza, é o feldespato. E a partezinha mais transparente é o que a gente chama de quartzo. Quase todas as rochas vão ter essa formação. Aí a gente tem que rocha é isso. As rochas ígneas ou magmáticas são formadas pelo esfriamento e a solidificação dos elementos endógenos. É bem técnico isso, né?
Isso aqui, por exemplo, é um exemplo de uma rocha magmática. A gente falou da mica, do feldspato, mas também é um exemplo de uma rocha magmática. As rochas sedimentares são rochas que têm a sua formação a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rocha. É o que a gente estava falando da questão da areia. A gente só pensa que a rocha ficou moidinha e foi transformada em areia, mas a areia também pode se transformar em rocha, quando o mar deixa de ir naquele lugar, aquela areia vira rocha. É o caso do arenito, isso aqui é um tipo de arenito. E a metamórfica, que ele tem a transformação a partir de outras rochas. Quando essa rocha ela fica dentro, no interior da terra, sofre pressões, temperaturas altas, ela vai formar. É o caso do mármore, né? A diferença do mármore para o granito é isso. O mármore ficou para dentro e o granito saiu um pouco no magma. Então, o granito é uma rocha magmática, extrusiva, e o mármore é uma rocha metamórfica. Eles são parentes, mas um ficou dentro, outro ficou fora. São exemplos de rochas metamórficas, então, o gneiss, a ardósia e o mármore, que são rochas que ficaram lá dentro mais tempo. E também existe uma grande diferença aí, que a apostila não colocou, né, do positivo não colocou, mas a gente vai completar. Minerais são compostos ou componentes dentro da rocha, ou seja, o quartzo, o ferro e o magnésio são tipos de minerais. Também a gente falou da mica, do feldspato, também são tipos ali de componentes, né? Eles são compostos químicos ou componentes dentro da rocha. Se essa rocha, ela tiver... Toda vez que essa rocha tiver um valor comercial, porque dali daquela rocha eu posso tirar vários minérios, então essa rocha vai se chamar minério. É a mesma rocha? Talvez é a mesma rocha, mas como a gente vai extrair dali de dentro, a gente chama de minério. O minério de ferro é um grande exemplo disso, né? Eles retiram as rochas lá de Minas Gerais e traz, a Vale vai explorar isso e vai tirar, extrair dali de dentro daquela rocha minérios. Por que ela extrai minérios? Porque tem um valor comercial. Muitos dos minérios servem aí na natureza. O ferro mesmo é levado lá para a ArcelorMittal, é transformado em pellets, pequenas pelotinhas, e vai dar origem ao aço. Lá no Japão, né, que é uma empresa que tem uma participação muito japonesa, sei lá no Japão, esse ferro vai ser transformado em aço, e esse aço, como tem um valor comercial melhor, vai ser vendido para todo mundo. Então, é viavelmente econômica. Sobre o petróleo, também um resumo sobre o petróleo. Aqui é o tipo de rocha que é formada quando um resto de vegetal ou um animal morre aqui dentro. Então, ele vai se transformar fóssil, isso aqui é a fossilização, são várias camadas, e vai virar depois o óleo bruto, né? Isso aqui é um teste, ó, das nossas empresas, principalmente a Petrobras. Não é só ela que explora petróleo, tá, gente? A Shell também, ela é uma grande exploradora de petróleo. Então, a Petrobras, que é uma empresa brasileira que faz a exploração, ela vai furar. Isso aqui ainda não é uma plataforma de petróleo propriamente dita para exploração. Isso aqui é os primeiros testes que são feitos, né, a nível de pressão e temperatura, vai fazendo esses furos e vai vendo a pressão que vai dar no lugar para depois se instalar a plataforma, mas é mais ou menos assim. Agora, os exercícios do capítulo aí para a gente, da unidade, para a gente fechar com chave de ouro. Você vai fazer no seu caderno. Você vai escolher em casa uma rocha e vai descrever a dureza e a textura. E as características quanto aos minerais presentes. Se tem feldspato, se tem mica, se você nota que tem um pouquinho de ferro. Ah, tia, mas eu moro no apartamento, não tem rocha. Mas alguém tem. Alguém da sua família, um conhecido seu tem. Se você não está podendo sair de casa, pede para tirar uma foto de um pedacinho de torrãozinho de terra. Aí você vai falar a cor, vai falar se ele é mole, se ele dissolve na mão, se ele é duro. Pode ser uma brita também, pode ser essas coisas aí que a gente tem, mesmo que a gente não tenha quintal, sempre dá um jeitinho de ter um pedacinho de pedra. E uma coisa que quando eu era criança eu gostava muito de carregar, de onde eu fosse, tirar um pedacinho de pedra ou uma conchinha quando eu fosse à praia,
A conchinha também serve. A conchinha é um tipo de rocha. Se você tiver, então faz a sua experiênciazinha com a conchinha. Anota no caderno, quando a gente voltar, eu vou ter o maior prazer de corrigir, dar o meu coraçãozinho para cada um que fizer, tá bom? A 2 é, qual o grau geotérmico de um lugar que se escavou 20 quilômetros? Vamos lá, eu falei hoje na aula que grau geotérmico é o tanto de calor que vai se agregar. Então, cada 33 metros que eu descer de profundidade dentro da terra, eu vou ganhar 1 grau. Então, 33 metros, 1 grau. 66 metros, 2 graus. E 20 quilômetros, quantos graus? Faz a continha aí para ativar o cérebro, tá bom? Do mais, meus amores, é só sexto ano. Muito obrigado por hoje. E nós teremos mais. Enquanto a gente estiver nesse processo, nós teremos mais. Aproveite para estudar para as avaliações da semana que vem, que a semana que vem a gente já tem as avaliações. Seja honesto, não precisa olhar no seu material, porque você sabe de ciências. A gente estudou a parte de astronomia toda e vocês estão fera. As pesquisas são cada vez melhores, tá? E eu espero encontrar todos. Não vou falar nomes, senão tem pai que fica chateado que a gente esquece. Mas eu tô com saudade de todos vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo e estamos juntos.